bonita a igreja, está muito linda. Continuando assim, temos que estender as estacas. Tem que aumentar esse negócio. Continuemos assim, continuemos falando do Senhor, continuemos convidando amigos, familiares, para ouvir a palavra de Deus, o que não impede de você também já falar, né? Mas não deixem de falar, não deixem de insistir, porque nossa voz será o Espírito Santo de Deus agindo na vida das pessoas, né? O Senhor vai nos usar como instrumento. Ele quer agir não apenas em nós, mas também através de nós, para a transformação das vidas. Muito bem. Leiamos então a palavra de Deus, carta aos Romanos, capítulo 8, do 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se viverdes pelo Espírito, Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Consideremos já a oração feita com as crianças e vamos diretamente para o estudo desta noite. Nós voltamos a contextualizar para a gente não perder a linha do raciocínio. Nós vimos aquele homem do capítulo 7 angustiado, tendo a consciência de que não poderia cumprir a lei, de que estava condenado por isto, clamando e dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Resposta: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que Deus enviou. E por causa de Jesus Cristo nosso Senhor, inicia-se o capítulo 8, dizendo: já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E esta libertação, este pagamento de dívida, né, para fazer essa afirmação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem são os que estão em Cristo Jesus? É aqueles que estão debaixo de uma nova lei colocada por Deus. A lei registrada, escrita, que ficou a palavra de Deus, ela está enferma porquanto não pode salvar a ninguém. Pelo contrário, ressalta os erros, ressalta o pecado, né? E assim, ninguém consegue cumpri-la. O Senhor coloca uma nova lei. Que lei é esta? A lei do Espírito. Como funciona essa lei do Espírito? É interessante, né? Essa questão de um Deus, três pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Às vezes a gente lê nos Salmos, é quase que uma sugestão para nós, quando o salmista diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? O que ele está dizendo? Está falando consigo mesmo.
é para que nós também, meio que olhando no espelho, quando a gente está meio abatido, meio triste, você fazer essa pergunta: por que estás abatido, minha alma? Não é assim? É como se nós disséssemos para nós mesmos: ô Alberto, por que está abatido? Né? Então, é uma relação de diálogo consigo mesmo, que eu, só para ser didático, penso que o Senhor, falando com o seu próprio Espírito, teria dito: enviei o Filho, ele já realizou a obra redentora da salvação, agora vai tu e aplica. Dizendo ao Espírito Santo: a lei será esta: aquele que nós escolhemos desde antes da fundação do mundo, você vai lá e toca, e transforma, para que ele possa entender e enxergar a justiça, o juízo, a condenação e o perdão que lhe foi dado em Cristo Jesus, o Filho amado, o meu amado, né? Então, lembrando, né, que eu estou aqui conjecturando uma palavra do Deus Pai Todo-Poderoso falando com o Espírito. Vai. Na linguagem do Apocalipse, meio que uma figura forte, linda, um cavaleiro que sai vencendo para vencer. É o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é o Espírito da libertação, o Espírito do Evangelho, que sai vencendo para vencer, para buscar os seus. E aí nós vimos que a lei do Espírito traz alguns efeitos, não foi isso? Que efeitos nós vimos? Vimos 2 a semana passada. O primeiro efeito é que quando há esta ação do Espírito que saiu vencendo para vencer, para buscar os seus, notem, assim como Jesus sai da sua glória e vem até nós, num espírito missionário, não menos comovente, Neil, ele sai da sua glória para vir realizar a sua obra meritória. Também o Espírito Santo sai e vem para agir em nós e provocar em nós tais efeitos, tais reações. O primeiro efeito que vimos a semana passada é que ele faz com que aqueles que são tocados por ele mesmo se inclinem a fazer a sua vontade, se incline às coisas do Espírito. Então esse é um efeito que não seria possível sem a sua presença. Ele vem e esta lei que é dada por Deus, a lei do Espírito, é que ele toque. E aqueles que são tocados são movidos a se inclinar para as coisas dele, para ele, para o seu reino. O segundo efeito com a ação, a atuação do Espírito Santo, é que estes se tornam também a morada do Espírito, passam a ser o templo do Espírito Santo. Ele passa a nos dar, a se dar o ar da graça, da sua presença constante em nossas vidas, dioturnamente. O terceiro efeito não foi a semana passada. Vocês lembram que a semana passada teve só 2, não foi? O terceiro nós deixamos para hoje, por quanto é longo o terceiro efeito, para você tratar ele junto numa mesma mensagem. Então, hoje é o tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem continua sendo santificação, porque a ação do Espírito em nós vai gerar, vai construir, vai desenvolver a santificação necessária, sem a qual ninguém verá a Deus.
porquanto Jesus não é ministro do pecado. Morreu para pagar pelos nossos pecados, nós não temos que pagar preço nenhum, então vou pecar à vontade? O apóstolo Paulo disse, de jeito nenhum. E aí começou a desenvolver todo esse raciocínio maravilhoso, grandioso, revelando, mostrando e demonstrando o amor de Deus para conosco. Então o tema é santificação e os efeitos da atuação do Espírito. O terceiro efeito, portanto, que nós somos constrangidos pelo Espírito Santo. A palavra constrangido é uma palavra que ela é interessante, porque ao mesmo tempo que ela diz que nos leva a fazer, como que forçadamente, não dá essa impressão? Fui constrangido a fazer. Ao mesmo tempo, ela me traz um sentido de que eu faço porque fui constrangido a fazer por tamanha graça, por tamanho amor, por tamanha misericórdia, por tamanho revelação de amor para conosco, e eu fico constrangido pelo seu amor. Então, o terceiro efeito da ação, da atuação do Espírito Santo, é que nós somos constrangidos por Ele, constrangidos pelo amor de Deus. Então fica essa pergunta ainda, ela está no ar, será que eu fui tocado pelo Espírito? Eu sou constrangido pelo seu amor? Eu sou morada do Espírito Santo? Eu estou inclinado a fazer a sua vontade? Quais são as minhas atitudes? O que elas falam ao meu respeito? Fica essas questões, né? Então, para a evidência de que esta afirmação é verdadeira, o apóstolo Paulo apresenta 4 argumentos, mais uma promessa. Temos aqui um sermão de 5 pontos. Coragem, hein? Vamos junto. 4 argumentos e uma promessa sobre este efeito, o efeito da atuação do Espírito que nos constrange pelo amor. Qual é, então, o primeiro argumento do apóstolo Paulo? Eu queria, antes de ir para o argumento, ler o versículo 12 com vocês, para que vocês vejam, biblicamente, de onde eu tirei o tema. Qual é o efeito? Que nós somos constrangidos pelo Espírito. Da onde tiramos? O versículo 12 diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores. Então, olha que há uma concordância. O apóstolo Paulo está dizendo, nós somos devedores. Não é isso mesmo? Mas, vou dizer de quem nós não somos devedores? A carne. Não somos devedores à natureza pecaminosa. Não devemos nada, portanto, não temos nada a pagar, não temos de agir de conformidade com o que ela nos incita a fazer. A natureza pecaminosa. Constantemente está incitando. Não é? Agora, crentes, senhores, amigos, irmãos, queridos, que ela nos chama, nos tenta. As tentações constantes não é desculpa para que pratiquemos o pecado. Nós não praticamos mais. Porque não estamos constrangidos à carne. Não somos devedores. Não somos obrigados a fazer o que a natureza humana, a natureza pecaminosa, quer que nós façamos. Aquela tendência. Né? Certa vez, comparamos a tendência de pecar a um carro desalinhado, que você tenta manter ele na estrada e ele toda hora está puxando para fora, não é assim? É a tendência da natureza humana para o pecado, sempre puxando para fora do caminho do Senhor. Qual é o nosso dever? Como bons motoristas, como bons crentes, não deixar o carro sair da estrada. Não ceder àquela tendência desse carro desalinhado.
Não ceder, ela puxando e você mantendo no trilho. Não se entregando. Então o apóstolo Paulo diz assim: pois, irmãos, nós somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ponto. Mas então cadê constrangido ao Espírito? Ele está dizendo justamente o oposto, para que nós entendamos o oposto da frase. Nós somos devedores, não à carne. Somos devedores então a quem? A Deus. Não somos devedores constrangidos a fazer algo à carne, mas devedores a Deus, constrangidos por Ele para fazer segundo a sua vontade. Este é o efeito da presença do Espírito Santo em nossa vida. Se for diferente, cuidado. Cuidado, se é mesmo o Espírito que está guiando você. Então, a palavra de Deus vem mostrar agora a argumentação. Por que que o Espírito me constrange? Por que é o Espírito e não a carne? O Espírito Santo nos constrange porque ele mortifica a natureza pecaminosa. Ele mortifica a carne. Versículo 13. Se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Se você está achando que é constrangido por ela, está devendo alguma coisa, né? A palavra constrangimento trazendo aquele aspecto de devedor e satisfação em fazer, porque uma vez sendo devedor dessa graça, desse amor, você faz não por pagamento, mas por amor, por gratidão, constrangido. Então, se você tem esta espécie de sentimento para com os desejos da carne, tem algo errado, porque na verdade a carne conduz para a morte. Mas, continua o versículo 13, se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo aqui tem o mesmo sentido que carne, tem o mesmo sentido que o corpo descendente de Adão, a natureza pecaminosa, filhos de Adão, não é? A natureza pecaminosa. Se pelo Espírito mortificares os feitos da carne, certamente vivereis. Certamente vivereis. Então, o Espírito Santo, não é que ele mortifica a carne como se ele fosse uma força. Né? Já viram essa ideia de que o Espírito Santo é uma força? Ele não é força coisa nenhuma. Ele é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. O Todo-Poderoso. Não é uma força. Que história é essa de força? Uma coisa. Eu posso aplicar aqui, ali, acolá. Eu posso mandar nele. Sejam cheios. Quem pode fazer isso é Jesus. Que o Espírito é dele. Né? E ele, certa vez, abençoou os apóstolos assim. Né? Mas o Espírito Santo é assim como o vento. Todo-poderoso. Vai aonde quer. A hora que quer. Não tem essa de ficar dando ordens. Mandando. Se quer ser cheio, obedeça a sua palavra. Não queira determinar para ele o dia e a hora. Quer ser cheio do Espírito? Diz a palavra de Deus que nós devemos orar, ler a palavra, cânticos espirituais, andar na sua presença. Assim sereis cheios do Espírito Santo. Controlados, dominados por ele. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios, faz o contraste. Sabe quando o bêbado é dominado pelo álcool? Sai cambaleante. Não é as pernas dele que leva, não é a cabeça dele, é o álcool. Assim também. Como é que pode pegar um exemplo desse, né? Assim também nós devemos ser
cheios do Espírito, dominados por Ele, guiados, conduzidos por Ele. É assim que Ele mortifica, nos levando à obediência à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. É Ele quem age em mim, é Ele quem me conduz, é Ele que transforma, é Ele que me leva ao abandono, portanto, à mortificação da carne. É assim que ela morre. Quando o Espírito, então, nos conduz à santidade, e o velho homem vai morrendo. Este novo homem que nasceu do Espírito vai se sobressaindo, vivendo a vida, se evidenciando cada vez mais até aquele dia de Cristo, quando então estaremos todos na presença dele, cantado hoje em prosa e verso, né? Então, ao sofrer uma tentação, eu devo não cair nela, fugir dela, se preciso for, pois eu nada devo a ela, não estou constrangido a obedecê-la. Alguns amigos, muitas vezes, tentarão constrangê-lo. Agora é um trocadilho de palavra, né? Constrangimento dos amigos é aquele constrangimento no mau sentido, né? Tentarão ridicularizar você. Amigos, colegas, crentes. Que isso, rapaz, eu sou intelectual. Olha o que você está falando. Tenta nos ridicularizar, como se fosse uma gentinha menor, povinho pequeno, cabecinha. Na verdade, somos, ou temos, recebemos o poder de Deus, a atuação, o toque do Espírito Santo, e não temos que nos render ao constrangimento deles, porque somos constrangidos pelo Espírito de Cristo. Devo obedecer a Ele, devo procurar agradar a Ele, constrangido, porque sou devedor ao Senhor Deus Todo-Poderoso e ao seu grande amor. E o segundo argumento que o apóstolo Paulo apresenta, já está no versículo 14, é o segundo argumento de que a atuação do Espírito Santo nos constrange, porque somos guiados por Deus. Somos guiados, então, o que o apóstolo Paulo faz agora a observação, porque vem mostrar a diferença entre uma força e um poder da terceira pessoa da Trindade, o Santo Espírito de Deus. O Santo Espírito de Deus nos guia, nos traz à memória, nos traz à memória a sua palavra, nos traz à memória aquilo que agrada ao Deus Todo-Poderoso, Santo. Somos guiados, é diferente de uma força, é uma pessoa que segura em sua mão e conduz pelo caminho santo, o caminho eterno. E estes que são guiados, em outro lugar a palavra de Deus diz assim: aos que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora junta tudo aí. Creram porque foram tocados, porque tiveram seus olhos abertos, porque receberam vida do Espírito e agora são guiados por Ele. Esses que são guiados por Ele são filhos de Deus. Que tremendo isso. Meus irmãos, o mundo vai se enganando a si mesmo, tentando nos enganar, e às vezes num debate com alguém, eles afirmam categoricamente, quando quer fugir do combate, e nos confrontam dizendo: todo mundo é filho de Deus. Isso é verdade? Não. Todo mundo é criatura.
em certa maneira, se a gente não quiser usar de rigor, dizer que somos filhos de Deus, porque somos filhos de Adão, criados por Deus, no sentido mais superficial, mais raso possível. Não dá para a gente ficar debatendo muito, né? Mas nós sabemos que filhos são aqueles que creem, que tiveram seus olhos abertos pelo Espírito e receberam o Espírito de vida e, portanto, são guiados por Ele. Guiados por Ele. Você já tentou conduzir uma pessoa? Tem até uma dinâmica, né, com esse exercício de você conduzir a pessoa, né? E às vezes os testemunhos vão aparecendo. É muito difícil você levar essa pessoa, você está mostrando para ela, ela quer ir por ali. Você quer trazer ela para cá, ela quer ir por lá. E assim, a gente fica nessa dificuldade. O outro que está sendo conduzido diz, não, eu preciso ter total confiança nessa pessoa. Às vezes a gente fica em dúvida. Mas o Espírito de Deus, nós podemos depositar total confiança, dar ouvidos a Ele. Ele quer nos guiar para o caminho eterno. Quer nos conduzir à presença do Deus Pai Todo-Poderoso. Como um missionário, Ele foi enviado para isto, para nos levar de volta para a casa do Pai. E a terceira razão, o terceiro argumento que o apóstolo Paulo apresenta, para que nós comprovemos, então, a atuação do Espírito Santo nos constrangendo, é que fomos adotados por Deus. O Espírito nos constrange porque fomos adotados por Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atormentados. É aquele velho homem. O espírito de escravidão é aquele que não consegue não pecar de jeito nenhum. Agora nós não somos mais escravos, mas livres. Somos livres. Este escravo é o homem que não conhece a Deus e que o vê como um Deus mau. Como assim? Você está ciente, né? Quando você vai pregar o Evangelho, você tem que falar da má notícia. Está sendo salvo do quê? Da ira de Deus. Aquele que recebeu o toque do Espírito Santo vai olhar para ele com amor, com gratidão. Eu mereço a santa ira de Deus e o castigo, mas Ele foi tão amoroso que me perdoou, que me puniu, não em mim, mas em Cristo. Que Deus bondoso! Agora eu posso ter como pai, porque recebi o Espírito Santo da adoção. Aí não está santo, né? Mas está se referindo ao Espírito Santo de Deus, de adoção, baseados no qual clamamos Abba, e não miserável homem que sou, quem poderá me socorrer desta ira? Nós já temos a consciência que já fomos recebidos, adotados. Meus irmãos, a experiência de pai, de mãe, é uma experiência maravilhosa, né? E quando nós temos os nossos filhos, é mesmo um amor incondicional, né? É um amor bonito, é um amor maravilhoso, incondicional, porque apesar dos erros, dos defeitos, dos problemas, nós os amamos e queremos fazer para ele o melhor, não é assim? Porque o pai diz, eu tenho uma contribuiçãozinha. A mãe diz, saiu de dentro de mim, né? E aí aquele amor, aquela coisa maravilhosa. Mas você já parou para pensar que o amor da adoção é um amor diferente?
Você vai lá, alguém que nada tem a ver com você. Vou colocar assim, na maioria das vezes, é alguém que cometeu algum deslize e aí acaba abandonando a criança. Ou alguém que já está entregue ao mundo, ao pecado, e sai fazendo filho, e largando e abandonando. Aí você vai lá, sai da sua casa, combina com o marido primeiro, hein, gente? Combina com a esposa, hein, marido? E vai lá, escolhe uma criança. Aquele jogador, Roberto Carlos, eu não ia muito com a cara dele, não, sabe? Achava ele meio arrogante. Aí eu ouvi falar algo dele que me emocionou e me fez mudar aí o conceito a respeito dele, porque disse que ele foi adotar uma criança. E ele, chegando no orfanato, fez a seguinte pergunta: qual é a criança que ninguém quer adotar? É esse aqui. Ele tem problema, ele tem defeito, ele tem isso e tem. Uma criança difícil de... Ninguém queria adotar. Não, eu quero a criança perfeita. Eu posso escolher. Não é assim que nós fazemos? Muitos, aquele loirinho. Não, mas tem que ter no máximo 1 ano, que é para eu educar ele na minha... Crianças com 10, com 12, com 15, com 16, com 17, já cada ano que passa, eles entram numa tristeza ainda maior, porque diminui a chance de ser adotado. Ninguém quer. Ninguém quer. Aí o Roberto Carlos disse isso. E isso me faz pensar na nossa situação, no nosso estado para com Deus. Pessoas que ninguém daria valor. Pecados tão terríveis que o Senhor Deus não poderia querer se Ele fosse escolher os melhorzinhos, sem defeitos. O que seria de nós? Mas a palavra de Deus diz que Ele nos amou e nos adotou e nos recebeu como filhos. E ao invés de gritar agora, ai de mim, o que será de mim? Nós temos alguém que podemos chamar de pai. E ele coloca aqui esse termo, Abba, pai, que quer dizer uma palavra carinhosa para se chamar o pai. Paizinho, paizinho. O Deus criador do universo, uma grandeza imensurável, Senhor de todas as coisas, nos adotou e nos fez seus filhos. É maravilhoso o amor de Deus para conosco. Então, somos constrangedores, é um amor constrangedor. Nós somos constrangidos por esse amor, a querer fazer, retribuir. Não há nada que pague, mas, Senhor, vou fazer a tua vontade. Porque o Senhor me amou de tal maneira, eu também quero demonstrar meu amor. Percebe? Porque o apóstolo Paulo coloca este argumento, pelo que o Espírito Santo nos constrange. A quarta razão, a quarta argumentação que ele apresenta, está no versículo 16, que é: o próprio Espírito Santo testifica em nós. O próprio Espírito Santo testifica em nós. O próprio Espírito, 16, o Espírito de adoção, testifica. E aí o testifica quando ele usa da sua glória, do seu poder, sendo ele o Deus Todo-Poderoso, que conduz tudo que existe, o universo, ele também nos conduz. Essa palavra de testificação é o poder de persuasão, persuadir, convencer de que essa historinha louquinha é real e verdadeira. Não é porque o evangelho é loucura.
Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, é real, é verdadeiro. E como é que eu sei que é verdadeiro? Porque o Espírito Santo atuou poderosamente em minha vida, em minha mente, em meu coração, me convencendo disso, testificando. Pode acreditar, é verdade. Tocou, moveu, sei lá o que ele fez na tua vida, levou a comoção, chorou. Se for chorão que nem eu, chorou. Outros não. Não é a emoção, é a testificação do Espírito. Ele nos toca, nos convence de que é verdadeiro o Evangelho da salvação. Então, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que somos, sim, filhos de Deus. E o quinto argumento torna-se também uma promessa. O quinto argumento de que a atuação do Espírito Santo nos constrange é que ele nos faz uma promessa, por assim dizer, inusitada. Deveria ser dedutível ao saber e crer que o Espírito Santo nos adotou e nós somos filhos de Deus. Nós já devíamos saber disso, mas o apóstolo Paulo coloca aqui em relevo esta promessa. É um argumento para que o Espírito continue nos constrangendo, ou constrangindo, né? Ora, se somos filhos, a condicional aqui tem aquele efeito de já, já que, outra vez, né? Já que somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, aquele que é filho mesmo. Os adotivos também são filho mesmo? São filho mesmo. Mas o filho natural, o filho de Deus, é Jesus Cristo. A palavra diz que ele é o unigênito, o único. Mas nos adotou como filhos. E quando ele nos adota, é como ir lá no cartório. O que você tem que fazer quando nasce o neném? Registrar. O Diegão lá. Aqui o nome dela é Diele, é minha filha, e eu vou deixar tudo para ela e para o Davizinho. Herdeira, não é assim? Os filhos são herdeiros. Tudo que você construir, que você se aplicar a fazer, que você guardar, acumular, você mesmo vai voltar, só não vai voltar como veio, porque veio nu, vai de paletó. O que você construiu vai ficar para quem, gente? Para os filhos, para os herdeiros. Esta é a comparação que o apóstolo Paulo está falando. Do mundo vidouro, das coisas celestiais, das coisas gloriosas, que serão nossas, com Cristo. Somos herdeiros dos céus, onde quer que seja, se lá ou aqui, né? Mas seremos herdeiros da terra, herdeiros das promessas. Tudo que está prometido na Escritura, enfim, haverá de se concretizar, de se realizar plenamente. Deus é conosco já? É. Está andando conosco? Sim. Mas não se compara com a presença real, futura, quando o Senhor Jesus vier descendo as nuvens e nos chamar para nos encontrarmos com Ele e vivermos com Ele para sempre. Diz a palavra que já não precisa mais do sol, porque Ele será a nossa luz. Diz a palavra que não haverá mais dor, não haverá mais morte. Nós herdaremos todas essas coisas, porque o Espírito Santo atuou em nós. Então, esse é o efeito.
nos constrange por tantos benefícios, por tantas coisas maravilhosas. Destacamos aqui as 5, né? Assim, concluindo, Deus que justifica os pecadores, e sendo assim, já não há mais condenação para estes, aqueles que estão em Cristo, e esta certeza, Ele faz questão que nós tenhamos, Ele confirma e testifica em nós, nos constrangindo a reagir contra o estado em que se encontrava a nossa vida, em que nos encontrávamos antes do Senhor nos escolher e tocar o sinal. Antes, bem antes, né? Não há nada nessa vida que nos obrigue, que nos constranja a servir o velho homem, a natureza pecaminosa. Não há nada nela, senão morte. O melhor para nós fazermos é dar um enterro definitivo para esta vida velha. Mortificar o velho homem e obedecer à ação e ao chamado ao qual o Espírito Santo de Deus nos constrange. O que devemos fazer, já que sabemos disso? Será que sou mesmo tocado pelo Espírito Santo? Fica esta reflexão. Como é que eu tenho reagido? Quais são os efeitos que eu tenho percebido na minha vida com a ação do Espírito Santo? Quais são os sinais, as evidências de que eu tenho mesmo o Espírito Santo de Deus? Estes são os sinais, os efeitos da atuação que vimos até aqui, aos quais devemos nos submeter. Ele faz com que as minhas atitudes se inclinem para as coisas do Espírito. Ele faz com que o meu corpo seja o templo e a habitação do Espírito Santo. E Ele nos constrange a obedecê-lo e a amá-lo. E uma aplicação importantíssima, que não quer se calar, em especial no dia de hoje, que deixamos do terceiro domingo como domingo missionário, é esta ação poderosa da saída, da vinda de um espírito missionário, o Espírito Santo de Deus, um espírito missionário, que veio para buscar os seus, para alcançar. Também nós, constrangidos pelo seu amor, devemos agir, inclinados a fazer o que Ele fez por nós, guiados pelo Espírito Santo, buscar os que estão perdidos, pregar a palavra. Você tem esse dever. Quem vai tocar, quem vai abrir, é o Espírito Santo. Ele é quem vai convencer. Nos compete não somente pregar, anunciar o amor de Deus e o seu perdão. Consagre agora a sua vida ao Senhor. Entrega a sua vida. Peça a direção do Espírito Santo para a sua vida. Ouvindo a sua voz, em dado momento o Espírito Santo fala conosco. Mas não é a cor da roupa que você tem que usar, nem o carro que você tem que comprar. Às vezes parece que o mundo grita não. É mentira. Parece que as lutas, as dificuldades, querem negar toda a pregação da palavra. O Espírito Santo fala ao nosso coração: tu és meu. Tu és meu. Você é o meu filho. Você foi comprado por preço. Nada nem ninguém pode arrebatar você das minhas mãos. Vai, anuncia esta verdade. Prega a tempo e a fora de tempo. E anuncia a palavra de Deus. Consagra a sua vida. Peça a Ele a direção. Curva a sua cabeça.
O cântico certamente nos ajudará a fazer isso, mas não deixa de fazer a sua oração sincera diante do Senhor.